Olá, piratas do Novo Mundo, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen Plus! Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de One Piece aqui no canal, dessa vez iremos falar sobre a evolução e as novas recompensas após o arco de Wano. Os feitos de Wano que vão aumentar a recompensa de vários aliados de Luffy. Sim, dessa vez vamos falar dos aliados do Chapéu de Palha, neste momento, que estão lutando ao lado de Wano contra dois Yonkous, Kaido e Big Mom. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como sabemos, nesse exato momento está acontecendo uma grande batalha entre Kaido e Big Mom contra diversos piratas. Inclusive estão participando Luffy, Law, Kid, as maiores recompensas da pior geração. Obviamente as maiores recompensas sem contar o Tite, que basicamente se tornou um Yonkou. Mas sim, 3 grandes supernovas estão participando deste confronto. E sabemos que todos os piratas que estão lutando hoje para salvar o Wano e acabar completamente com os planos de Kaido e Big Mom, e também com o projeto Nova Onigashima, estão evoluindo muito durante seus confrontos. E com seus feitos ali, com certeza, eles vão ter também um crescimento além do seu poder, também na sua recompensa. E a gente vai falar sobre isso desde o início da formação da aliança Ninja Pirata Mink Samurai, mas obviamente nem todos que estão participando daqueles confrontos vão realmente se tornar grandes inimigos da Seikai Seifu, ou seja, vão receber uma recompensa. Até porque o confronto está acontecendo em Wano. E como todo mundo deve se lembrar, sabemos que toda Wano não tem ligação com a organização, sendo um local do Novo Mundo que não é afiliado a Seikai Seifu e não tem interferência direta deles ali. Sendo assim, então, nem todo mundo ali vai ganhar uma recompensa, mas mesmo assim, os piratas que estão batalhando contra Yonkous, logo eles vão ter as suas recompensas das suas tripulações também totalmente elevadas. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, no arco de Holy Cake. Então agora a gente vai falar diretamente sobre os aliados de Luffy que estão participando dessa batalha. Começando, obviamente, com o Supernova Law, que desde o início está sendo sempre um dos maiores aliados direto da tripulação do Chapéu de Palha. E isso também nessa aliança que está tentando derrubar de uma vez por todas Kaido. E como a gente lembra, pra Law tudo começou com a sua vontade de acabar com o Doflamingo pelo que ele fez com Rosinante, e depois disso, ele queria simplesmente acabar com aquela aliança ao lado de Luffy. Porém, o Chapéu de Palha meio que não deixou ele fazer isso. E então o Luffy aumentou o objetivo. Eles agora precisariam também vencer o Yonkou que tinha ligação com o Ace Shibukai. E principalmente agora, aquele Yonkou também estava querendo acabar diretamente com eles por interferirem na sua fonte de Akuma no Mi artificial. Então deu certinho essa batalha. Mas seguindo em Wano, o Law enfrentou diversos membros da tripulação das feras. Inclusive até mesmo astros principais, como um outro supernova, Basil Hawkins, que se afiliou ao Yonkou e se tornou membro da tripulação das feras. Depois, no decorrer da batalha, ele enfrentou os Yonkous também. Ele participou ao lado dos piratas do Chapéu de Palha de diferentes confrontos, mais de uma vez contra os Imperadores do Mar, como na batalha unida entre Kaido e Big Mom. Inclusive sendo ele que atacou Big Mom para impedir o seu avanço quando o Luffy estava muito cansado após usar o Gear Forte. Enquanto também ele estava sendo atacado ao mesmo tempo pelo Kaido, que na verdade estava atacando todos os supernovas ali, até o momento que o Yonkou decidiu usar sua habilidade, a sua forma híbrida. Law também foi o responsável pela estratégia de separar os dois Yonkous, porque basicamente ele percebeu que seria impossível enfrentar dois Imperadores ao mesmo tempo, e ele acreditava que mesmo com todas as forças aliadas reunidas ali, não seria possível vencer aquele adversário. Afinal, eram dois Yonkous que também estavam trabalhando juntos, então ele criou diversas estratégias pra fazer isso, sendo Law aquele que se teletransportou junto com Zoro pra não ser atingido, inclusive pelo ataque destrutivo conjunto de Kaido e Big Mom, sendo essa a prova final do poder dos dois reunidos. Então, depois disso, Kid e eles juntaram forças pra retirar Big Mom do campo de batalha, mandando ela pra fora de Onigashima. E também com toda essa evolução e com todos esses confrontos, o Law, que teve toda a sua recompensa pausada, e isso porque ele havia se tornado um Shichibukai, e por ser aliado da Seikai Seifu ele não precisava mais de uma recompensa, basicamente teve um pequeno aumento quando ela foi reativada. E mesmo com todos os acontecimentos, ele passou bem pouquinho de meio bilhão de berries. Porém agora ele poderia finalmente se aproximar do 1 bilhão, ficando entre 700 a 800 milhões de berries mais ou menos. E a gente então segue agora com outro grande aliado do Luffy nesse combate, um pirata extremamente poderoso e que todo mundo esperava há muito tempo ver lutando ao lado do Chapéu de Palha, Marco, que demorou um pouquinho para se juntar à aliança contra o Kaido. Porém, ele já dizia que iria e ele realmente foi. Vamos lá. O Marco acabou vivendo coisas extremamente difíceis desde os acontecimentos em Marineford, onde ele sentiu ainda mais a traição de Tite, que após ter feito tudo o que ele fez para conseguir a Yami Yami no Mi, mais uma vez esteve contra sua antiga tripulação e dessa vez ele foi o motivo do fim da vida de Edward Newgate. E então, algum tempo depois disso, o Marco tentou mais uma vez enfrentar diretamente este adversário. Agora, dessa vez então foi na Batalha do
acerto de contas, e naquele momento ele também acabou presenciando uma grande derrota, e dessa forma, após tudo isso, ele decidiu ir para a aldeia natal do seu antigo capitão e proteger todo mundo que vivia ali, porque tinha medo de um possível ataque de Weevil, que estava buscando por um tesouro que nem mesmo existia na verdade. Foi então por esses motivos que ele acabou demorando um pouco mais para ir pro confronto de Wano, mas ele estava disposto a participar dessa batalha e realmente foi até lá. Finalmente ele chegou, e já chegou indo diretamente para o navio da Yonko da Big Mom, ao mesmo tempo que depois disso ele chegou até mesmo fazer um acordo com Perospero para cooperar contra Kaido, acreditando que assim como o Chapéu de Palha, no final todo mundo poderia lutar por um único objetivo, porém como a gente sabe, Big Mom e Kaido uniram forças, então logo depois disso o Marco já virou um adversário também. Basicamente, logo depois de ser questionado por Charlotte e Lin Lin, que não entendia por que alguém como ele, que esteve ao lado de Edward Newgate, agora estaria ao lado de alguns garotos, no caso o Luffy, basicamente em um certo momento também menosprezando o antigo capitão de Marco, a gente viu ele logo aceitando aquela batalha, e então a Fênix entrou em confronto direto com Big Mom. Não só isso, como também vimos Marco enfrentando as maiores forças ao lado de Kaido, enfrentando King e Queen logo após ele ter chegado ao domo, ou segurando, ajudando o Chapéu de Palha. E nessa batalha, que aconteceu no capítulo 1006, a gente via como Marco havia dito que basicamente era muito difícil enfrentar dois adversários que possuíam recompensas maiores que 1 bilhão, dizendo pra Chopper correr mais rápido possível. E agora finalmente foi revelado pra gente que o Marco possui a recompensa de 1 bilhão 374 milhões de berries, e com tudo isso, ele deve chegar agora a cerca de 1 bilhão e meio, algo assim. Seguimos então agora com Kid, que não era realmente parte da aliança inicialmente, mas acabou encontrando o Chapéu de Palha que estava lutando a mesma luta que ele. Então, nesse ponto, eles uniram forças para ficarem ainda mais poderosos. Como sabemos, por bastante tempo o destino de Kid era desconhecido, até que encontramos ele em Udon. E então, estando ao lado de Luffy, ambos juraram vingança contra Kaido, e assim, basicamente, eles estavam unindo forças para a batalha, ao mesmo tempo que não tinham realmente unido forças. Eles se tornaram aliados e também se tornaram rivais, onde eles competiam para ver quem era que venceria Kaido definitivamente de verdade. E depois deles estarem saindo, o Luffy ofereceu realmente que ele fizesse parte da aliança, porém o Kid ele recusou porque ele sentiu que havia sido traído por Appo e por Hawkins. Porém, ele realmente se juntou ao Luffy e ao Law na batalha algum tempo depois, onde eles enfrentaram os Piratas das Feras, e agora nesse exato momento, o Kid tá enfrentando o Big Mom, unindo forças diretamente com o Law. Os dois estão trabalhando juntos, e isso depois do Kid ter salvo o Nami e o Usopp do ataque da Yonko. Depois o Law se juntou a ele e agora os dois estão lutando juntos. A recompensa atual de Kid é de 470 milhões, e assim como o Law deve ficar mais ou menos entre 600 a 800 milhões, se aproximando do 1 bilhão de berry. E no caso, ainda poderia até mesmo chegar mais dependendo do resultado da batalha contra Big Mom. A mesma coisa seria com o Law, afinal os dois estão juntos enfrentando uma Yonko. E também temos adversários que se tornaram aliados. No caso eu estou falando de X-Drake, que foi mais um dos supernovas da pior geração que se aliou a Kaido, assim como Hawks, mas no caso ele se tornou um dos Tobiropos do Pirata das Feras. Porém em um certo momento a gente viu que ele realmente veio a ajudar Law, que pouco tempo depois enfrentou Hawkins. Depois de um certo tempo, ele foi considerado um inimigo, e isso a gente viu quando Rosus dizia a ele que ele deveria lutar ao lado do Queen, e no fim o que ele queria mesmo era que os dois se unissem para atacar o Drake. E por sorte ele conseguiu sobreviver e escapar depois disso. Mesmo assim, ele já era considerado um inimigo dos Piratas das Feras neste momento. Só que depois de um certo tempo, então ele decidiu enfrentar alguns Numbers, e aí nesse ponto, ele se tornou declaradamente também um inimigo dos Piratas das Feras. E logo depois disso, pouco tempo depois disso, ele pediu então para Luffy para que deixasse que ele se juntasse a ele, que ele fizesse parte da aliança e lutasse ao seu lado. Porém o Frank, o Zoro, o Jinbei, eles não confiaram nele e não concordavam com a sua união. Inclusive o Zoro até mesmo chegou a momentaneamente o enfrentar, mas depois eles juntaram forças para lutar inclusive contra Scratchman e Appo. Então, basicamente, ele se juntou à aliança. E a gente realmente viu como Drake enfrentou Tobiropos e até mesmo um grande astro. E ele fez isso antes e depois de se juntar à aliança. Porém, também seria bem importante para o aumento da sua recompensa o tempo que ele passou ao lado dos Piratas das Feras, ele já ter feito parte da tripulação de Kaido. E isso sendo, no caso, um Tobiropo, que é um ranking bem alto. E eu acredito que após esse arco, então, ele poderia chegar aos 400 ou 500 milhões, saindo dos seus 222 milhões de berries. Além disso, temos algumas outras pessoas que poderiam acabar ganhando as suas primeiras recompensas após essa batalha de Wano, por estarem, no caso, diretamente ligadas à tripulação dos Chapéus de Palha. No caso, eu tô falando de Carrot, que no caso tentou enfrentar Perospero e praticamente, inclusive, acabou praticamente, como eu disse, salvando o Marco de um ataque de Big Mom. E isso foi porque ela queria se vingar do que havia acontecido com Pedro e por esse motivo estava ali. Foi pra Wano pra fazer isso, foi pra participar dessa batalha. E se no caso, depois de Wano, Carrot viesse ganhar uma recompensa, talvez ela se juntasse realmente à tripulação do Chapéu de Palha, mas no caso não é Carrot a pessoa mais provável de ganhar uma recompensa neste momento. No caso, quem teria a sua primeira recompensa quase que garantida seria Yamato, que nesse instante está ali enfrentando Kaido, seu próprio pai, o Yonko da
sem feras, que inclusive neste momento também estaria dizendo pra Yamato desistir, dizendo também que havia tirado a vida do Chapéu de Palha pra tentar fazer com que Yamato não queira continuar lutando, mas a resposta que tem é que Luffy estava vivo, que Yamato lutaria pra aguardar sua chegada e que também viajaria ao lado dos Chapéus de Palha, seria parte da tripulação de Luffy. E então, como vemos, se juntando aos Chapéus de Palha, iria ganhar sua primeira recompensa. E a gente sabe que Yamato realmente possui um ótimo controle de Ryou, ou melhor, Busoshoku Haki. Agora também a gente sabe o poder da Akuma no Mi de Yamato, uma Akuma no Mi Zoan mítica, que foi buscada pelo próprio Kaido, e Kaido procurou por bastante tempo. Não só isso também, como a gente sabe que Yamato possui o poder do Haki do Rei e despertou ainda bem jovem, e está usando com dificuldade esse poder para enfrentar Kaido. Mesmo assim, os poderes que Yamato possui são gigantescos, o que foi na verdade até mesmo dito por dois Tobirupos, tanto Sasaki quanto Uchi, e que como os dois são poderosos, isso indica que Yamato também seja. E no final dessa batalha, isso tudo poderia levar Yamato para ter uma recompensa gigantesca indo diretamente para casa dos milhões de berries. Mas comenta aí embaixo qual aliado do Luffy nesse confronto deve possuir a maior recompensa após o ano, e qual deles possui realmente o maior poder e teve a maior evolução. Fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!